Shalom Lekulon. Hakobesede. Kadima? Então, presta atenção nisso aqui, ó. Vem aqui, ó. Yod Sheva. Nós já batemos nesta tecla, já foi explicado uma situação que eu não vou repetir aqui, tá? Então lembre aí de suas anotações e a gente vai começar. Antes, porém, comunicar sempre, é bom lembrete aos nossos amigos que estão inscritos no canal, aqueles que participam no canal com seus comentários, dando aquele like. Eu agradeço. Muito obrigado pela participação, tá bom? Fiquem à vontade, mas fica o lembrete. Para você ter o curso completo e aprender de fato e de direito, ler, traduzir e falar, você precisa se inscrever em nosso curso, receber nosso material didático e tudo, tá bom? E aí você pode pedir informações em prof. Prof de professor, prof.antonimaria2@gmail.com. Kadima. Então presta atenção. O que é que nós temos aqui do lado? Ó, Yod Sheva, Re Vav Shuruk, Dalat Kames e o Re. Aí a leitura, Yehudá. Muito bem. Yehudá, sabemos que é Judá. Agora, presta bem atenção. Nós estamos trabalhando agora preposições. Já demos o pontapé inicial, onde eu disse, em algum momento ali naquele bloco de aula, preste atenção nisso aqui, que depois a gente vai voltar. Então é isso. Se bem que essa situação já foi trabalhada, mas no sentido de trabalhar agora a preposição, é que nós estamos retomando com maior consistência no assunto, tá bom? Então, Yehudá está sem preposição. Lembrando que nós temos a preposição Beit, Kaf e Lamet, não necessariamente com Hirik. Tá? Você tem a tabela da conjunção. O Beit é com Shevá, o Kaf é com Shevá e o Lamet é com Shevá. Aqui a gente vai explicar agora. Muito bem. Por que eu quero lembrar isso? Porque você tem que pegar aí a sua tabela de preposição e ver o Beit, qual é a tradução dele, o Kaf, as situações e o Lamet também, tá bom? Então, de acordo, como eu já falei no primeiro bloco, a gente vai, aliás, você vai aí adequando aquilo que dá sentido, tá? Então, presta atenção, Judá e Yehudá, sem preposição. Agora observe, tá bom? Quando entra a preposição, tá? O que é que acontece? O Shevá de Yehudá desaparece. Opa! Mas tudo bem. Coloque aí que agora que eu estou vendo, que daqui a pouco eu coloco em nosso intervalo, o Kames, tá? E Yehudá. Aí só esse detalhe aqui tá simples, tá bom? Então eu tenho, não vai esquecer que embaixo do Dalet tem um Kames, coloque aí. Então eu tenho a leitura sem o Shevá aqui e Yehudá. Outro lembrete que eu quero trazer é que também já trabalhamos e explicamos essa questão do Shevá que inicia. Nós temos duas situações. A primeira, a divisão de sílabas.
onde temos o Shevá audível e o Shevá mudo, batemos muito nessa aula, onde temos a questão do Na, né? Aquele detalhe lá que foi trabalhado. Muito bem. Então, nós temos a divisão de sílaba e a palavra em si que começa com Shevá. Aqui, o caso Yehudá, que começa com Shevá, nós vamos ter uma situação. E volta e meia a gente vai aí bater com alguma situação e vamos ver aí para frente como fica. Então vamos lá. Yehudá. Se eu colocar a preposição beit, então veja aí no seu material didático, a tabela de preposições, o beit. O que é aí? Aí tem um quadro aí do lado, né? Tem um quadro aí do lado do beit. Então, você anota em seu caderno assim, Yehudá, e do lado você anota Bi-Yehudá. Bi, você não vai ler Bi e Yehudá, porque Yehudá, eu vou ler o Shevá audível, no caso da palavra solta. Mas a preposição aclopada da palavra, a leitura fica Bi-Hudá. Bi-Hudá. A tradução é com você aí, tá? Hatalmid, Hatalmidá, a tradução é com você. Bom, então eu vou ter Bi-Hudá. Utilizando a mesma palavra, mas antes de eu avançar, observe, Yehudá, eu tenho Shevá, onde a preposição chegando até a palavra para formar uma frase, ou nem precisa, aí a frase você pode, mas eu quero fazer um lembrete, que nós temos a diferença, Ivrit Meduperet e Haketuvim. Nós estamos no Haketuvim. Então, dentro do Haketuvim, eu tenho certeza que você já se sai nisso aí. Tá? Você pode completar. Aí eu tenho Judá, você tem aí à disposição o que é a tradução dessa preposição beit, onde você vê, aí você coloca em seu caderno Yehudá, Judá. Aí depois você coloca Bi-Hudá. Esqueça que tem um camessa aqui embaixo do Dalet. Então, Bi-Hudá. Muito bem. E o que é que acontece? Aí você vê o que mais vai dar sentido para colocar tal situação mais Judá e mais alguma coisa. Aí você está já em condição de desenvolver isso, tá bom? Então, o que é que acontece? A palavra Yehudá, quando entra a preposição, sai o Shevá, permanece o Hirik, ou permanece o Iod de I-E, Rudá. Então, o Iod fica, o Shevá sai, quando entra a preposição. Então, permanece o Iod, fica a preposição Beit mais o Hirik. Aí, nós não vamos ler Bi e Rudá. Não. Aí a leitura vai direto para o Rudá. Esqueci, tem um cabeça aqui. Aí eu vou ler Bi-Hudá. Bi-Hudá. Aí é aquilo que eu expliquei. Bom, se for o Kaf, eu vou ler Ki-Hudá. Ki-Hudá. Se eu tiver o Lamed como preposição, eu vou ler Li-Hudá. Li-Hudá. Então eu tenho Bi-Hudá, Ki-Hudá, Li-Hudá. Para Yehudá, que ao entrar a preposição, sai o Shevá, entra o Hirik e a palavra se dá de acordo com a preposição. Se for o Beit, você tem aí o quadro das preposições.
Se for o CAF, você também tem aí à disposição o quadro das preposições. E se for o LAMED, você também tem aí o quadro das preposições. Tá? Então, Ani, Ole, Xote, Maim.